Olha, você pode escolher apostar na Time Mania simplesmente porque você gosta de loterias, porque você gosta de apostar. Mas a verdade é que essa loteria da Caixa especificamente foi criada pensando em um público de fanáticos por futebol. Eu sou obrigado a confessar para vocês, porém, que eu fiquei em dúvida na hora de escolher o título desse vídeo. Eu escolhi Time Mania é coisa de fanáticos, mas eu podia muito bem ter escolhido Time Mania é coisa de lunáticos. E vocês vão ver que nós temos bons argumentos para defender cada uma dessas duas opções. Antes de mais nada, conhecendo o jogo. Time Mania é uma loteria da Caixa em que em cada volante você tem 80 números disponíveis e tem também 80 times, os chamados times do coração, 80 times do Brasil inteiro, e você pode escolher o time com que você tem afinidade ou ainda qualquer outro time que você acredite que venha a ser o time sortudo daquela semana. Quando você faz uma aposta, você escolhe 10 números obrigatoriamente, nem mais nem menos, e apenas um time do coração. Na hora do sorteio, 7 números são sorteados, bem como um time do coração. A aposta simples, ou nesse caso, melhor dizer, a aposta única, custa R$3 e 46% da arrecadação representam aquilo que a gente chama de prêmio bruto, são reservados para a premiação. A Time Mania tem premiações fixas, assim como várias outras loterias da Caixa. Se você acertar o time do coração, você vai ganhar R$7,50. Para 3 acertos, você ganha R$3 e para 4 acertos, você ganha R$9. Uma vez pagas as premiações simples, a Caixa passa a remunerar as premiações proporcionais, começando por 7 acertos, com 50% do valor residual, 6 acertos, 20% do valor, e 5 acertos, outros 20% do valor. Os últimos 10% ficam reservados para concursos de final 0 ou 5. Pois bem, de que nós vamos precisar para calcular as probabilidades relacionadas a uma aposta simples na Time Mania? Você vai precisar, em primeiro lugar, entender que esse problema, assim como normalmente acontece com problemas que envolvem sorteios de números, esse é um problema de combinação. Por um motivo muito simples, a ordem dos números sorteados não interfere no resultado, só o que importa é quais são os números sorteados. Por exemplo, vamos supor que em um determinado sorteio da Time Mania sejam sorteados os números 26 e 33. No sorteio seguinte, esses mesmos dois números voltam a ser sorteados, só que na ordem contrária. Primeiro o 33 e depois o 26. Nesse caso, quando você compara o resultado parcial dos dois sorteios, você conclui que isso conserva o resultado parcial e, ao mesmo tempo, conclui que o problema de determinação do total de possibilidades de realização desse sorteio será um problema de combinação. Outro conceito importante que você também vai usar bastante é o conceito de combinação complementar. Vamos supor que eu tenha que calcular a combinação de 50 números tomados 47 a 47. Via combinação complementar, eu tenho uma alternativa mais prática, mais eficiente de calcular uma outra combinação que tem exatamente o mesmo valor que essa aqui. Para identificar que combinação é essa, você vai escrever combinação também de 50 elementos, mas vai substituir o número de cima pela diferença entre o número de baixo e o número de cima. Dessa forma, 50 menos 47 dá 3. E você chega à conclusão de que a combinação de 50 elementos tomados 47 a 47 tem o mesmo resultado que a combinação de 50 elementos tomados 3 a 3. Só que essa segunda, é claro, é muito mais prática, fácil e rápida da gente calcular. Uma outra forma de você verificar essa complementaridade é somando os dois números de cima. Se a soma dos dois números de cima for igual ao número de baixo, então você estará diante de duas combinações complementares. A partir daí, vamos ao que interessa, começando por um conceito
conceito importante que vale aqui, que também valeu na Lotomania e que valerá sempre que você escolher uma quantidade de números maior do que a quantidade de números que serão sorteados. A minha curiosidade é saber quantas são as chances embutidas em cada aposta. O que eu quero dizer com isso? Quando você escolhe 10 números, mas sabe que serão sorteados 7, então, na verdade, você não está comprando apenas uma chance de ganhar. Você vai ganhar se forem sorteados 7 dos 10 números que você escolheu. Em última análise, o total de chances que você comprou corresponde ao total de combinações dos 10 números que você marcou no volante, tomados 7 a 7. Funciona assim. Você vai combinar os 10 números que você escolheu de 7 em 7. Porém, sob a luz da combinação complementar, você pode substituir essa combinação por outra mais simples. Combinação de 10, 10 menos 7, 3 a 3. Você vai perceber em seguida como, de fato, essa é mais simples do que a anterior. Para expandir uma combinação, você expande o fatorial do número de baixo até que o número de fatores seja igual ao número de cima, da seguinte forma: 10 vezes 9 vezes 8, e para por aqui, porque são 3 fatores. Dividindo isso aqui pelo fatorial do número de cima, 3 vezes 2 vezes 1. Não é difícil entender que se você tivesse expandido a combinação de 10 7 a 7, você precisaria de 7 fatores no numerador e outros 7 fatores no denominador, o que se traduziria em um processo mais trabalhoso. O 9 vai simplificar com o 3, vai ficar 3, o 8 simplifica com o 2, fica 4, multiplicando todo mundo aqui em cima você encontra 120, o que significa que quando você preenche um volante da Time Mania com os seus 10 números, você está, na verdade, comprando 120 chances de acertar os 7 números sorteados. E é claro que nesse momento você tem todo o direito de se encher de entusiasmo, pensando: nossa, mas que loteria generosa! Com apenas um volante, eu tenho todas essas chances à minha disposição. Você pode pensar isso nesse momento. Mas talvez você deixe de pensar isso quando nós fizermos o nosso próximo cálculo. Esse número aqui só faz sentido se nós soubermos o total de possibilidades de realização de cada sorteio. E é exatamente esse o número que nós vamos calcular a partir de agora. Possibilidades de realização de cada sorteio. Muito bem, nós estamos falando de uma loteria que tem 80 números disponíveis e desses 80, 7 são sorteados em cada concurso. Logo, o total de possibilidades que se oferece para nós é igual a uma combinação desses 80 números tomados 7 a 7. Dessa vez não faz sentido você trocar isso aqui pela combinação complementar, porque você transformaria esse 7 em um 73. E a regra é simples: quanto menor o número de cima, melhor. Vamos expandir assim mesmo, então, começando pelo 80 no numerador e indo descendo: 79, 78, 77, 76, 75, 74, até parar por aqui, porque o 74 é o 7º fator dessa expansão. E em seguida eu vou dividir isso aqui pelo fatorial de 7, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou poupar vocês das simplificações, mas pode confiar, a gente consegue simplificar o denominador inteiro, chegando ao resultado que nos interessa, que é igual a 3.176.716.400. Você não ouviu errado, eu falei bilhões de possibilidades. Agora volta para o momento anterior. Você havia pensado que a Caixa estava sendo incrivelmente generosa, oferecendo a você 120 chances de ganhar em apenas um volante. Será que você continua pensando isso quando você percebe o total de possibilidades de realização desse sorteio? É a velha máxima: não existe almoço grátis. Mas esse número que vocês estão vendo aqui vai ser muito importante para as nossas pretensões, porque para calcular uma probabilidade nós sempre precisamos dividir o total de resultados que nos interessam pelo total de resultados disponíveis, e esse número representa o total de resultados disponíveis para a realização de um sorteio da Time Mania. Portanto, esse número, você já sabe, vai ser o denominador de todas as nossas
probabilidades. Feitas essas considerações preliminares, nós estamos agora sim prontos para calcular as probabilidades propriamente ditas, começando pela chance de você acertar o time do coração. Como você já sabe, são 80 os times do coração que estão disponíveis para que você escolha um no seu volante da Time Mania. Portanto, essa probabilidade é super simples de ser calculada. A probabilidade de você acertar o time do coração vai ser igual a 1 em 80, nem mais nem menos, porque afinal de contas você só pode escolher um time do coração entre os 80 times disponíveis. A ironia desse processo diz respeito à remuneração. Talvez você lembre, talvez não, mas se você acertar o time do coração na Time Mania, você vai ganhar R$ 7,50. Ou seja, você acabou de acertar algo cuja probabilidade era de 1 em 80 e ganhou 2,5 vezes o valor da sua aposta. Vamos combinar que a Caixa podia fazer melhor nesse sentido, mas é o que temos para hoje. Com relação às probabilidades propriamente ditas, vamos começar falando da probabilidade de alguém conseguir 7 acertos na Time Mania, a premiação máxima. Essa probabilidade é relativamente simples de ser calculada. O que você precisa é determinar as chances que você tem ao escolher os 10 números no seu volante. E essa chance nós já calculamos agora há pouco. Nós sabemos que esse total de chances é dado pela combinação dos 10 números que estão no meu volante tomados 7 a 7. Essa combinação resulta em 120 possibilidades. A partir daí, a sua probabilidade de 7 acertos será dada pelo total de chances representadas pelos 10 números que você escolheu, ou ainda pelo total de desdobramentos desses 10 números quando tomados de 7 em 7, ou seja, 120, dividido pelo total de possibilidades de realização desse sorteio, que é dado pela combinação de 80 números disponíveis tomados 7 a 7 e que nós já calculamos 3.176.716.400. Quando você realizar essa simplificação aqui, vai chegar em uma probabilidade aproximadamente igual a 1 em 26.472.637, o que coloca a Time Mania como a segunda loteria mais difícil da Caixa na atualidade. Essa probabilidade aqui só é maior que a probabilidade de você ganhar na Mega Sena. Não é nada fácil a missão de quem se determina a acertar os 7 números na Time Mania. A partir de agora, a gente passa a investigar as probabilidades relacionadas a números de acertos mais modestos, 6 acertos para baixo. A partir do momento em que você passa a considerar probabilidades de premiações menores, você não pode mais pensar exclusivamente nos números que você acertou. Você passa a pensar não só nos números que você terá acertado, mas também nos números que você terá errado para conquistar a premiação de cada uma das diferentes faixas. No caso específico de 6 acertos, você vai precisar modelar o problema usando 6 acertos e um erro. Esses 6 números que você terá acertado precisarão estar entre os 10 números que você escolheu. E, portanto, o total de desdobramentos que interessam nessas circunstâncias vai ser dado pela combinação dos 10 números que você escolheu, tomados 6 a 6. Só que isso tem que acontecer ao mesmo tempo em que você terá errado um número, e esse número terá que estar entre os 70 números que você não escolheu ao realizar a sua aposta. O que significa que isso pode ser feito de combinação de 70 números tomados um a um, formas diferentes. No mundo da matemática, quando a gente usa a conjunção e, isso normalmente se traduz na operação de multiplicação, e aqui não é diferente. Se você expandir a combinação de 6, 10 a 10 e multiplicar isso aqui pela combinação de 70, 1 a 1, e eu vou omitir os cálculos só por uma questão de conveniência, você vai chegar em 14.700 possibilidades de interesse. Lembrando sempre que essa combinação de 10, 6 a 6 fica mais simples se você substituir ela pela combinação de 10,
4 a 4 usando a combinação complementar. Isso significa que há 14.700 desdobramentos de interesse relacionados à sua aposta, caso você queira saber a chance de acertar 6 dos 7 números sorteados. E, portanto, a probabilidade disso acontecer, a probabilidade de você acertar 6 números, vai ser dada pelas 14.700 chances que você acabou de calcular, divididas por 3.176.716.400, que representa o total de resultados disponíveis. Se você realizar essa simplificação, vai chegar em uma fração aproximadamente igual a 1 sobre 216.103, o que representa a probabilidade de você acertar 6 dos 7 números ao realizar uma aposta simples na Time Mania. Observe que não é à toa que a Time Mania tem o hábito de acumular não só na primeira faixa de 7 acertos, mas também com alguma frequência na segunda. Próximo passo, probabilidade de 5 acertos. Eu tenho certeza de que você já entendeu a ideia. Nesse caso, para 5 acertos, você vai precisar de 5 acertos e 2 erros. E para determinar o total de desdobramentos da sua aposta que isso representa, você vai precisar considerar que esses 5 acertos precisarão estar entre os 10 números que você marcou no seu volante, daí vem combinação de 10 números tomados 5 a 5, e esses 2 erros terão que vir dos 70 números que você não escolheu, combinação, portanto, de 70 números tomados 2 a 2. Mais uma vez, a conjunção E se converte na operação de multiplicação e ao realizar essa multiplicação nós vamos chegar no resultado 608.580. Você observa que é um número bem expressivo de chances de você acertar 5 dos 7 números. É uma pena que o denominador continue sendo tão gigantesco quanto nós já confirmamos que é. A probabilidade de você acertar 5 números na Time Mania, portanto, vai ser dada por 608.580 desdobramentos divididos por 3.176.716.400. E se nós realizarmos essa simplificação, nós vamos chegar na fração aproximada 1 sobre 5.220. Continua não sendo tarefa das mais fáceis, mesmo para 5 acertos. Observe que 5 é a última faixa de premiação proporcional. A partir de agora, a gente passa a calcular as probabilidades de premiação fixa, começando pela chance de você conseguir 4 acertos. Para conquistar 4 acertos na Time Mania e levar R$9 para casa, você vai precisar de 4 acertos e 3 erros. Você já sabe que esses 4 números terão que estar entre os 10 que você escolheu, combinação de 10. 4 a 4, portanto, resolve esse problema. Os 3 números que você terá errado estarão entre os 70 que você não marcou, portanto, combinação de 70, 3 a 3. Mais uma vez, a conjunção E a gente converte na multiplicação e a partir daí, resumindo os cálculos, nós chegamos à conclusão de que há um total de 11.495.400 desdobramentos de interesse, na hipótese de você estar interessado em saber a chance de ter apenas 4 acertos, de acertar 4 dos 7 números sorteados entre os 10 que você escolheu. A partir daqui, você certamente já sabe o caminho. A probabilidade de você acertar 4 vai ser igual a 11.495.400, tudo isso dividido pelo total de resultados disponíveis, que é dado por 3.176.716.400, o que se traduz em uma probabilidade aproximada de 1 em 276. Como eu disse, para 4 acertos, o que representa uma remuneração de R$9. Fica faltando apenas a aposta que vai garantir que você pelo menos consiga recuperar o seu investimento. E é isso que vai acontecer se você tiver um total de 3 acertos. Encerrando então o nosso passeio em torno das probabilidades da Time Mania, vamos à
3 acertos, e você já sabe, são 3 acertos, mas também são 4 erros nessas condições. Esses 3 números que você terá acertado precisarão estar entre os 10 que você marcou. Combinação de 10, 3 a 3 representa a quantidade de maneiras que isso pode acontecer. Para 4 erros, nós temos 70 números não marcados. Desses 70, teremos que selecionar 4. Para finalizar, a conjunção E se converte na operação de multiplicação. E observa que dessa vez a gente vai ter uma quantidade realmente expressiva de chances. São 110.027.400 chances de você conquistar os seus 3 acertos na Time Mania e, com isso, recuperar o seu investimento. Porque se você acertar 3, você vai voltar até a lotérica para resgatar a bagatela de R$3. A probabilidade disso acontecer, portanto, a probabilidade de você acertar 3 dos 7 números sorteados na Time Mania vai ser dada por 110.027.400, que representa o total de desdobramentos de interesse, tudo isso dividido por 3.176.716.400, que mais uma vez representa o total de possibilidades de realização desse sorteio. Isso se traduz em uma probabilidade aproximadamente igual a 1 em 29, o que também se pode traduzir como uma probabilidade aproximadamente igual a 3% de você recuperar o valor investido. Com isso, nós encerramos, então, o nosso passeio no mundo das probabilidades da Time Mania e eis que chega, então, o momento da síntese e da conclusão. Gente, o histórico de concursos fala por si só. Foram mais de 1.500 concursos até hoje e a Time Mania acumulou mais de 95% das vezes. Como eu disse mais cedo, por vezes, em se tratando de uma loteria que não é muito popular e, portanto, não arrecada um valor muito expressivo a cada concurso, esse acúmulo tem acontecido também na faixa de 6 acertos. Como se não bastasse, você ainda tem premiações fixas relativamente baixas e que não remuneram os apostadores de maneira justa, de maneira minimamente proporcional com a probabilidade relacionada a cada uma dessas faixas de premiação. E talvez isso fique ainda mais evidente se a gente pensar no time do coração. Para acertar o time do coração, a sua chance é de 1 em 80. E se você acertar, você vai ganhar 2,5 vezes o valor da sua aposta. Não parece certo. Não está certo isso aí. Por tudo isso, eu realmente não tenho como categorizar a Time Mania como uma boa opção, como uma opção interessante entre as diferentes loterias da Caixa. Por mais que eu saiba que o seu objetivo principal é o de gerar receita para os clubes de futebol. Mas até nesse sentido, existem formas mais inteligentes e mais diretas de você ajudar o seu clube do coração, se você puder fazer isso, é claro. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você gostou, por favor, não vá embora sem deixar o seu recado nos comentários.